Viva, seja bem-vindo. Nesta edição especial da série 50 anos, Vozes da Independência, ouvimos o jurista e académico Mário Silva, uma das vozes mais respeitadas no estudo do direito e da justiça em Cabo Verde. Com uma obra vasta e rigorosa, tem-se dedicado à análise crítica da evolução constitucional do país, sendo autor do livro As Constituições de Cabo Verde, referência incontornável para se compreender o percurso jurídico e institucional da República. Na conversa que se segue, olhamos para os alicerces constitucionais lançados com a independência, os caminhos trilhados pela justiça ao longo das 5 décadas e os desafios que permanecem. Uma reflexão sobre o Estado de Direito, os marcos da cidadania e a função das leis na construção da democracia cabo-verdiana. Dr. Mário Silva, viva, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bem. No seu livro As Constituições de Cabo Verde, analisa de forma rigorosa a evolução dos textos constitucionais desde a independência. Como é que se explica que Cabo Verde tenha optado pela LOP, a Lei da Organização Política do Estado, e não por uma Constituição formal logo em 1975? Obrigado pela oportunidade que me dá de falar sobre um tema que ocupa a minha atividade profissional e académica há pelo menos 2 décadas. Na verdade, Cabo Verde tinha a obrigação de declarar a independência de Cabo Verde e aprovar uma Constituição em 75. Isto porque, no dia 30 de junho de 1975, vamos fazer agora 50 anos, foi eleita uma Assembleia Constituinte que tinha particularidade, que tem sido pouco assaltada. Pela primeira vez os cabo-verdianos exerceram o direito de voto por sufrágio universal e direto. Ou seja, nós chegamos ao sufrágio universal e direto muito tardiamente. Quando muitos países chegaram ao sufrágio universal e direto no século XIX, nós chegamos só a 30 de junho de 1975. A Assembleia Constituinte, de acordo com o acordo celebrado entre o PAIGC e o governo português, tinha fundamentalmente 2 funções: declarar a independência de Cabo Verde no dia 5 de julho de 1975 e aprovar a Constituição. De acordo com a teoria do poder constituinte, dissolvia-se automaticamente porque cumpria a sua função e era necessário eleger uma Assembleia Ordinária que completasse o mandato. No entanto, tenho para mim, depois de ter estudado aprofundadamente os materiais, os escritos, os testemunhos, os livros, as atas, quer de Cabo Verde, quer de Guiné-Bissau, o grande problema que se colou em 1975 e que marca todo o período de 75 a 81 teve a ver sobretudo com a relação com a Guiné-Bissau. Eu acho estranho que se esteja a falar, há já muito que se fala, comemoração dos 50 anos da independência, e a questão-chave não se tem discutido: a unidade de Guiné-Cabo Verde. Este foi um fracasso no que diz respeito ao pensamento de Amílcar Cabral e no que diz respeito ao programa do PAIGC. E confesso que tenho muita dificuldade em entender porque este assunto não está a ser discutido. Qual é o problema que se colocou? Hoje é claro que os dirigentes do PAIGC de Cabo Verde, desde a morte de Amílcar Cabral, começaram a não acreditar muito na unidade de Guiné-Cabo Verde por razões políticas extensas. E quando se tomou a independência, em 73, a Guiné-Bissau aprovou sua Constituição no dia 24 de setembro e tinha optado pela unidade de Guiné-Cabo Verde. E era suposto que Cabo Verde, em 75, fizesse o mesmo. Cabo Verde, quando chegou à independência, não fez isso. Pelo contrário. Foi adiante a questão, até arrebentar em 14 de novembro, não é? De novembro de 1980. Ora, a indefinição relativamente à Constituição que devia ser aprovada para Cabo Verde, decorrente da unidade de Guiné-Cabo Verde, e do facto de os dirigentes cabo-verdianos hesitarem muito sobre o modelo constitucional, levou a que, nas vésperas da independência, não houvesse um projeto de Constituição. O que é extraordinariamente relevante, uma vez que, meses antes, foi feito um projeto de Constituição para Cabo Verde
que foi rejeitado. Foi rejeitado pelo órgão de cúpula do PAIGC, que integrava guineenses e cabo-verdianos. E é pena, porque este projeto não é conhecido. Nunca os dirigentes do PAIGC divulgaram este projeto. Eu já tentei por várias vezes, inclusive conversando com pessoas, e esse projeto é desconhecido. Eu acho que os dirigentes do PAIGC têm uma dívida com este país e com esta juventude, que é esclarecer os factos que ocorreram. Não quero fazer juízo, a história não é feita para fazer juízo, mas acho que temos direito à verdade e à memória. E este projeto, eu, apesar dos meus esforços, não é conhecido, não é divulgado, mas os documentos provam que existe. Aristides Pereira confirma que esse projeto foi rejeitado. Ele existe. Então, acho que os dirigentes do PAIGC, não só relativamente a este dossiê, como a todo o dossiê relativo aos 15 anos do regime do Partido Único, têm o dever de esclarecer estes assuntos, mas, infelizmente, há uma conspiração de silêncio e alimenta um mito relativamente a esta área. Acha que as novas autoridades do país tenham receio que Portugal, a antiga potência colonial, também interviesse nesse processo de feitura de uma Constituição? Pedro Pires diz que sim. Em 1990 veio dizer que sim, que havia receio de intervenção de Washington e Portugal nisso. Almeida Santos replicou de imediato que ele estava enganado. Portugal não tinha o mínimo interesse em interferir nas questões constitucionais cabo-verdianas. Até porque, se nós formos ver a descolonização, a partir da queda de Spínola em setembro de 1974, Cabo Verde deixou de interessar. Até porque as Forças Armadas já tinham dito que iam dar independência a estes países. Até Spínola colocou-se o problema do referendo, porque Spínola ainda alimentava o sonho do Império Português, de uma federação. Desde 1963, na sua famosa obra, que muitos dizem que também contribuiu para despoletar a Revolução. Mas em definição, dizia eu, relativamente ao modelo constitucional cabo-verdiano, levou a que, no dia 4 de junho, às 16 horas, quando a Assembleia Nacional de Cabo Verde Constituinte se reuniu na Câmara Municipal da Praia, não havia projeto de Constituição. Foi distribuir aos deputados, naquela hora, o projeto da LOP, que era Lei sobre a Organização Política do Estado, de 23 artigos, que acabava por não regular muita coisa, para substituir a Constituição. Abílio Duarte, as atas registram, que muitos deputados reclamaram, Abílio Duarte disse: se vocês precisarem de mais tempo, conselho para que vocês leiam a Lei da Organização Política do Estado. Ou seja, LOP, só para mostrar a indefinição, ainda no dia em que foi aprovada a LOP, 4 de julho de 1975, havia indefinição se na chefia do Estado devia haver um órgão singular, Presidente da República, ou um órgão colegial, como existia na Guiné-Bissau, Conselho de Estado com o respectivo Presidente. Isto é prova mais que provada de que o regime não tinha certeza se aprovava o que estava na Guiné ou fugia, entre aspas, daquilo que estava na Guiné. Fugiu. E essa fuga em frente fez com que se tivesse estabelecido o prazo de 90 dias para se aprovar a Constituição. Sem entrar agora em detalhes, mas podemos, se achar pertinente, a Assembleia Nacional Popular não conseguiu sequer aprovar uma comissão para elaborar a Constituição. Quando veio a fazer, já tinha passado o prazo. Só o veio a fazer em abril de 1976, quando se reuniu em São Vicente para, digamos, aprovar um conjunto de diplomas legais. A questão foi-se adiando. Em 77 retirou-se o prazo de 90 dias, porque viu-se que não era possível. Não era execuível. O resultado foi que a LOP vigorou desde 5 de julho de 1975 até 12 de fevereiro de 1981. Ou seja, aqui Cabo Verde tem estas questões interessantes. Um provisório de 90 dias vigorou cerca de 5 anos, 7 meses e alguns dias.
Mas, basicamente, o problema hoje... Mas a entrevista que me concedeu, Pedro Pires diz que, bom, na altura essa não era propriamente uma prioridade. O novo Estado tinha outras prioridades, garantir a segurança alimentar, a questão da educação, o combate ao analfabetismo, portanto, até porque diz ele, bom, a Constituição, compra-se uma Constituição. Não... Isto é uma desvalorização do que é uma Constituição. E é estranho que ele tenha dito isso, porque o PAIGC dotou a Guiné-Bissau de uma Constituição em 1973, considerada moderna dentro dos parâmetros do constitucionalismo soviético. É considerada das primeiras constituições que fazem referência à Declaração Universal dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tanto mais que o PAIGC tinha uma excelente relação com as Nações Unidas, que tinha reconhecido o partido como o único legítimo representante do povo de Cabo Verde. E o argumento, a história está mal contada, os textos desmentem os discursos. Se formos analisar os textos, eu analisei e já os publiquei no meu livro Contributo para a História Política Constitucional de Cabo Verde. Os textos dizem que não se fez a Constituição por inexperiência. O próprio preâmbulo da Constituição de 1980 disse que era necessário colher experiências antes de aprovar a Constituição. Com um problema. A ausência de Constituição era tão importante, que a sua falta veio demonstrar uma confusão enorme de poderes entre 1975 e 1981. E essa confusão de poderes acabou por germinar a luta contra o PAIGC em Cabo Verde de setores políticos e jurídicos. Podia dar N exemplos, mas veja, não se sabia quem substituía o Presidente da República. Era o Presidente da Assembleia Nacional ou era o Primeiro-Ministro? Houve uma vez em que foi Abílio Duarte, Presidente da Assembleia Nacional, houve vez que foi Pedro Pires. Abílio Duarte era Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pedro Pires era Primeiro-Ministro. Às vezes, e ainda ele era Presidente da Assembleia Nacional. Sim, popular. Ou seja, isso levou a atrito entre os três. E isto está, tudo o que eu digo aqui está documentado. Levou a atrito entre três. Mais conflitos, se quer que eu lhe diga. Todos faziam parte da Assembleia. Aristides Pereira era deputado, Pedro Pires era deputado, Abílio Duarte presidente. Quando nós chegamos à Assembleia, o funcionamento da Assembleia em 76, Abílio Duarte, entre aspas, liderava Pedro Pires. No governo, Pedro Pires liderava Abílio Duarte. Sem falar dos direitos fundamentais. Aliás, Abílio Duarte era cioso da independência da Assembleia Nacional. Sim, mas até 75 não podia fazer mais nada, até 80, 81, quando foi aprovado, não podia fazer mais nada porque no governo ele era dependente politicamente de Pedro Pires. Mas a maior confusão foi a ausência de direitos fundamentais dos cabo-verdianos, que na Guiné a Constituição até consagrava. Então, na verdade, dizer que a Constituição não era prioritário é chocante para mim, porque sou cultor de direito público. Não há limitação de poder sem uma Constituição. E esta confusão de poderes levou ainda a conflitos internos dentro do próprio sistema, a ponto de gerar mal-estar decorrente do facto de a arbitrariedade é que reinava. Reinando a arbitrariedade, porque a LOP, com 23 artigos, não regulava praticamente nada. Vou dar um exemplo eloquente que poucos sabem. Não dava muita atenção aos direitos fundamentais. Não, os direitos fundamentais não dava. Havia um artigo só que dizia que o acusado em defesa, o acusado tinha direito de defesa, mas isso já vinha da época colonial. Isso é uma questão em Cabo Verde resolvida há mais de 200 anos. Agora, dou-lhe um exemplo que poucos cabo-verdianos sabem. A confusão foi de tal ordem que o governo exercia poderes legislativos quando não tinha. O governo não tinha poderes legislativos próprios, tinha poderes legislativos delegados. Mas, como a Assembleia nunca funcionou nos primeiros meses, só veio a funcionar 8 meses depois, em abril de 76, aconteceu que, na verdade, o governo legislava como se tivesse poderes próprios. E a Assembleia teve que ratificar o exercício de poderes feitos pelo governo. Mas o próprio Presidente da República exerceu poderes legislativos. Ou seja, nós estávamos numa república, é que nos primeiros anos
todos os órgãos de soberania exerciam poderes legislativos. E o Presidente da República podia dirigir o Conselho de Ministros, presidir o Conselho de Ministros, sempre que entendesse? Não, presidia por direito próprio. Presidia o Conselho de Ministros por direito próprio. Então, na verdade, esta confusão de poderes foi muito mal para Cabo Verde. E sendo certo que quando nós falamos dos últimos 50 anos, devemos claramente, é claro, nós vimos um período de 75 até 81, em que estávamos associados à Guiné-Bissau. De 81 até hoje, separamos-nos da Guiné-Bissau. Eu digo 81 porque se o golpe de Estado foi 14 de novembro de 1980, a separação constitucional deu-se em 1981, quando se fez a revisão da Constituição e se retirou. E se formos analisar o problema da unidade de Guiné-Cabo Verde, em nome da unidade da Guiné-Cabo Verde, as pessoas foram presas em Cabo Verde, foram encarceradas no Tarrafal de Santiago, a partir de 14, as prisões começaram no dia 14 de novembro de 1974, depois do assalto à rádio Barlavento. Mas a Barlavento foi a 9 de dezembro de 74. 9 de dezembro de 74, o assalto à rádio Barlavento, as prisões começaram no dia 14. E o interessante disto tudo é que, com as prisões, o que aconteceu foi que prisões especialmente de militantes da UCID, da UDC, da UPIC e da UDC, levou a que, na verdade, o PAIGC usou a violência e, com base no uso da violência, tornou-se partido único de facto. O que se tem dito é que as prisões foram feitas pelo MFA apenas para conter as pessoas, até como forma de garantir alguma segurança às pessoas para que não fossem linchadas, tendo em conta que algumas dessas pessoas eram contra a independência. É falso. É pelo menos o argumento, digamos... É falso. É completamente falso e eu demonstro isto mesmo com depoimentos de antigos dirigentes do PAIGC. Sabe-se quem deu ordem para saltar a Rádio Barlavento. Está escrito. Está Silvina Luz. Houve ordem para saltar a Rádio Barlavento. E a rádio era um foco de perturbação do PAIGC, porque defendia ideias de associação de Cabo Verde a Portugal e era contra a unidade de Guiné-Cabo Verde. Leitão da Graça sofreu uma vida toda porque era contra a unidade de Cabo Verde. E essa unidade de Guiné-Cabo Verde, os DPS já não acreditavam na unidade do Conselho. Mas a emissora nacional aqui na Praia dava também mais destaque ao PAIGC e ao projeto de independência nacional. Exato, porque o diretor nacional da informação era um dirigente do PAIGC. Então o assalto à Rádio Barlavento foi o início de um processo de consolidação, porque as vozes que eram contra o PAIGC foram silenciadas a partir daí. Foi o início do Partido Único de facto. Já agora uma alfinetada. Eu não sei porque que os jornalistas celebram o 9 de novembro como dia... 9 de dezembro. 9 de dezembro como dia dos jornalistas. No dia em que morreu a liberdade de imprensa e o multipartidarismo nascente em Cabo Verde, o governo aprovou uma resolução aqui há uns anos que torna aquele dia dos jornalistas. Não dos jornalistas, mas o dia da rádio. Dia da rádio. Dia da rádio. Dia da rádio. Não, houve muitas vozes que se insurgiram contra sim, a escolha desse dia. Sim, houve vozes, mas essas vozes... Mas imperou a decisão do governo. Sim, mas eu acho que mais dia menos dia, algum governo vai ter que ter a coragem de revogar aquela resolução e deixar que os jornalistas escolham o seu dia e o dia da rádio. Mas para não fugir à questão... O dia do jornalista é do nascimento de Luís Love de Vasconcelos. Sim. Dia da rádio. E a rádio, como todos nós sabemos, ainda hoje, com as novas tecnologias, é um órgão de comunicação social em Cabo Verde, fora do comum em termos de projeção. Mas a propósito da unidade, muita gente foi perseguida e presa a propósito da unidade. O que aconteceu é que o PAIGC começou a defender uma ideia de progressividade da unidade de Guiné-Cabo Verde. Era para se ir fazendo ao longo dos anos, de um lado. Do outro lado, a Constituição de 1980 veio estabelecer que seria sujeita a referendo popular. Era mais ou menos, ficou claro a partir de 80 que o PAIGC não queria a unidade de Guiné-Cabo Verde. Este é um dos aspectos, os historiadores guineenses, portugueses e cabo-verdianos, este é um dos aspectos que estiveram na origem do golpe de Estado. Vários fatores, mas este
porque a própria Guiné-Bissau chegou à conclusão que Cabo Verde estava a adiar. O último tópico sobre isto foi constituir em 77 o Conselho da Unidade. Nunca funcionou. Porquê? Porque o PAIGC nunca teve a coragem de dizer aos cabo-verdianos que já não acreditava na unidade de Guiné-Cabo Verde. Foi adiante até arrebentar. Então, quando se dá o golpe de Estado, portanto, desfaz-se essa unidade de Guiné-Cabo Verde, esse episódio pode ser visto até como um alívio para as autoridades cabo-verdianas, mas também com a quebra dessa unidade, digamos que a base de legitimidade enquanto partido da luta e essa legitimidade revolucionária, popular, portanto, isso também cai por terra. Eu acho que por isso é que nós temos que separar fases. Há uma fase nítida, 75, 80, 81. Eu digo 81 do ponto de vista constitucional. Do ponto de vista político, podemos considerar um marco importante o golpe de Estado perpetrado por Nino Vieira. Há uma questão muito interessante que tem que ser estudada pelos cientistas sociais. É que Cabo Verde, PAIGC, nunca conseguiu em Cabo Verde implantar aquilo que era o seu próprio programa. Porque as estruturas socioculturais não o permitiam. Um exemplo. Quando o PAIGC entrou na Guiné-Bissau depois da queda de Spínola em Portugal, as leis imediatamente instituíram a pena de morte. Em Cabo Verde nunca sequer se falou neste assunto, porque sabia à partida que é um assunto que não ia ser implementado aliás, por razões histórico-culturais. Ainda há tempos, numa conferência na Universidade de Cabo Verde, Pedro Pires diz, eu disse ao pessoal pena de morte, não, porque nós aqui nos conhecemos, somos familiares uns dos outros, portanto, pena de morte aqui não faz sentido. Mas a Guiné-Bissau introduziu isso. E já agora, este também é um fator que os historiadores apontam como estando na origem do golpe de Estado. Porque quando se deu 80, a Guiné-Bissau ia ter uma nova Constituição, que iria formalizar a unidade de Guiné-Cabo Verde. Cabo Verde estava a preparar também a sua Constituição desde 75. Moral da história. Como esse projeto já foi publicado em Portugal por um professor de Direito. Quando se deu a discussão à volta disto, o projeto da Guiné continuava com pena de morte. O de Cabo Verde não tinha. Ou seja, havia diferenças constitucionais nos projetos da Guiné e Cabo Verde que fugiam claramente ao programa do próprio PAIGC. Claramente ao programa do PAIGC. E o golpe de Estado vai dar origem a dois fenómenos constitucionais interessantíssimos mesmo do ponto de vista de direito comparado. Na Guiné-Bissau há uma Constituição que foi aprovada, não entrou em vigor. Em Cabo Verde há uma Constituição que foi aprovada em setembro, para entrar em vigor na primeira sessão legislativa da segunda legislatura, que devia ocorrer entre dezembro e janeiro, dezembro de 80, janeiro de 80. O golpe de Estado vai provocar que Cabo Verde, a Constituição cabo-verdiana de 1980, tivesse sido revista no dia em que ia entrar em vigor. Porquê? Porque as eleições estavam previstas para 7 de dezembro. 7 de dezembro de 1980. O golpe foi 14 de novembro. Houve dúvidas se ia-se ou não fazer as eleições, mas o PAIGC tomou a decisão de que iam fazer as eleições. Também aqui os autores ressaltam um pormenor. Na Constituição figurava PAIGC. As eleições foram feitas em nome do PAIGC. Portanto, ainda com essa legitimidade da história. A legitimidade, exato. Mas a legitimidade ficou em causa, porque quem ganhou as eleições foi o PAIGC, binacional. Mas quem governou a partir de 81 foi o PAICV. E ainda hoje... isso traz alguns problemas constitucionais. Claro, mas do ponto de vista... Tudo isso tem sido, infelizmente, pouco divulgado. A rádio tem feito um excelente trabalho sobre isto. Mas tirando isso não tem havido muito interesse por isso. 5 ou 6 pessoas em Cabo Verde têm mostrado interesse sobre isso, dadas as dificuldades de acesso às fontes. E mais um pormenor. Eu gosto de pormenores nestas coisas até para não ser desmentido. O que veio acontecer é que no dia 20 de janeiro foi criado o PAICV. O PAICV foi criado
em ruptura com a Guiné-Bissau. E ainda hoje, Cabo Verde é um país em que o seu nome está num partido político estrangeiro. Porque o PAIGC da Guiné-Bissau ainda traz o Cabo Verde, Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde. Durante algum tempo isto foi motivo de atrito. Contra isso não podemos fazer nada. Durante algum tempo isto foi motivo de atrito político. Mas depois parece que isso não incomodou ninguém, já não incomoda ninguém, podem ficar com o nome de Cabo Verde. Eu até acho só que nos engrandece. Eu nestas coisas não dou muito valor a isto. Mas isso para concluir o seguinte. Estes períodos devem ser deixados muito claros para que as coisas possam ser entendidas. Ainda hoje, em muitos setores, vou dar um exemplo da Guiné, sente-se que é trauma, entre aspas, do regime de partido único. Veja, a concepção da justiça que se tinha entre 75 e 80 era uma concepção revolucionária. Os textos dizem isso. Em 77, acho muito influenciado pela Guiné-Bissau, o terceiro congresso do PAIGC vai dizer que era necessário liquidar a advocacia privada contra todas as tradições cabo-verdianas, em que os advogados sempre foram uma classe muito bem socialmente reconhecida. Foi foco do problema. Assessores populares na Justiça. O Supremo, o Conselho Nacional de Justiça, sem a designação em 75 até 81, tinha 13 juízes, um dos quais presidente, e teria 6 assessores populares eleitos pelo povo. Foram criados os tribunais de zona, conhecidos popularmente por tribunais populares, com competências, inclusive, de decretar a prisão até 6 anos. Depois foi criado o IPAS em 1978 para enquadrar a advocacia. Os advogados não podiam receber mais, com tabela de honorário, não podiam receber mensalmente mais do que 30 contos. Ou seja, há aqui claramente uma ideologia que foi testada. A única instituição que resultou foram os tribunais populares. Porque o PAIGC agarrou-se nos tribunais populares e nas comissões de moradores do ponto de vista administrativo para controlar os populares, para enquadrar, cercear e pressionar o exercício dos direitos fundamentais. Na ausência de um texto constitucional, houve prisões arbitrárias, designadamente em 77 em São Vicente e vários pontos do território nacional. Já em 76, um relatório do Ministério da Justiça dizia claramente que os tribunais populares estavam a exorbitar a sua competência. Estou a falar só de documentos do regime. Começaram os conflitos no no Conselho Nacional de Justiça. Veja, Baltazar Lopes é conhecido como um grande escritor, homem da claridade, professor, mas poucos sabem que ele foi juiz do Conselho Nacional de Justiça. Saiu em 77, saiu em 78, se a minha memória não me falha, 77, 78. Depois veio Manuel Duarte, não é? Ocupar o cargo dele. Manuel Duarte, sim. Saiu em ruptura com o regime por causa das prisões em São Vicente. Caldeira Marques. Sim, porque suspeitava-se que ele também estava metido, digamos, exato. Caldeira no apoio Marques, indireto, apoio indireto. Caldeira Marques também saiu em ruptura com o governo. Tudo isso pode ser detalhado e com objetividade que não pode ser sequer contrariado. Ou seja, mesmo no que diz respeito à justiça, que tradicionalmente, a partir de 1820, a Revolução de 1820 e a Constituição Portuguesa de 1921, que também foi nossa, porque vigorou cá, há um conjunto de direitos que os cabo-verdianos tinham que enraizaram-se na mente de todos os cabo-verdianos. Ou seja, o direito à propriedade. O direito à propriedade. A gente chega em Santiago, São Nicolau, Fogo, sobretudo nas ilhas rurais. Todos os cabo-verdianos sabem que a sua propriedade é sagrada. Mas poucos sabem que isso constava da Constituição Portuguesa de 1821. Ou seja, nós já tínhamos uns habituados ao exercício e ao reconhecimento de um conjunto de direitos que em 75 chocou as pessoas quando propriedades de privados foram, só para utilizar a terminologia legal que foi utilizada, foram colocados sob tutela do governo, foram nacionalizados, houve intervenção em algumas fábricas, as poucas que existiam. A Igreja Católica sofreu porque
sofreu calado. A Igreja ficava calada, em regra, porque muitas das suas propriedades passaram para o Estado. Um exemplo corriqueiro. O Hotel Praia Mar foi construído. Parte do terreno era da Igreja do Seminário. Um exemplo corriqueiro. Ou seja, tudo isto fez com que os cabo-verdianos começaram, logo depois da independência, a desconfiar. Porque o regime estava a ir longe demais. Eu já nem vou falar de outras prisões esporádicas, não é? Mas mesmo Onésimo Silveira, que depois veio a reconciliar-se com o PAIGC, e inclusive esteve no Parlamento como deputado, escreveu um livro que eu aconselho a todos, Tortura em nome do, do Partido Único. Sim. Portanto, tudo isso está documentado. Razão pela Mas qual... o Dr. Mário Silva acredita que os dirigentes de topo, da cúpula do partido e do governo não tinham conhecimento dessa, enfim, dessa violência, dessas atrocidades, desses excessos, já agora? Tinham. Repara, podem não ter conhecimento de tudo. Em nenhum país os governos têm conhecimento de tudo aquilo que a administração civil ou militar faz. Até porque havia muito voluntarismo também das milícias populares. Sim, isso aí aceito sem dificuldade. Mas no essencial tinham. Até porque as grandes medidas eram tomadas pela cúpula, designadamente a Direção Nacional de Segurança. E era chefiado por um dirigente do PAICV. Do PAIGC, depois PAICV. Então, na verdade, posso aceitar, sem dificuldades, que alguns abusos dos tribunais populares pudessem escapar à cúpula do PSV. Aceito. Sem dificuldade nenhuma. Porquê? Porque, sobretudo nas zonas rurais mais afastadas dos centros urbanos, como Santo Antão, São Nicolau, Fogo, interior de Santiago, havia militantes do PSV que usaram e abusaram do poder que tinham. Aceito sem dificuldade. Mas já as prisões de São Vicente, as prisões, sobretudo de 77, as que aconteceram na praia e as que foram acontecendo, dificilmente se pode justificar que eles conheciam, porque os textos demonstram que eles conheciam. Olha, um exemplo que agora foi claro. No livro do Dr. José Tomás Veiga, escreveu aí há 2 anos, sobre o regime do Partido Único, a propósito dos acontecimentos de Santo Antão, ficou claro que as atas do Conselho de Ministros, as atas do Conselho de Ministros de altura demonstram que o assunto foi discutido no Conselho de Ministros e foram tomadas medidas militares para conter a população. Portanto, não, ou seja, os grandes acontecimentos de tortura, de prisões 77, 79, 81. de arbitrariedade eram conhecidos porque há textos que demonstram que eles foram discutidos pela cúpula do partido. Mas aceito sem dificuldade. Mas esses acusados de 77 depois vieram a ser amnistiados pelo Presidente da República, Aristides Pereira. Certo. Porquê? Porque a situação era intolerável. A situação era intolerável. E sobretudo, a partir de 1981, quando a unidade de Guiné-Cabo Verde caiu, o regime sentiu-se mais frágil. Se for analisar as nacionalizações, as tutelas e as intervenções das poucas empresas privadas que existiam, aconteceram de uma maneira geral entre 75 e 81. A partir de 81, o regime virou-se mais para Cabo Verde e para os cabo-verdianos. Porque antes o regime estava virado para Cabo Verde e virado para a Guiné. E muitos quadros cabo-verdianos, digamos juristas, onde trabalhei minuciosamente, há 2 ou 3 juristas que são conhecidos, que são famosos hoje, excelentes juristas, foram trabalhar na Guiné-Bissau para ajudar a Guiné-Bissau, que tinha menos juristas. A partir de 80-81, com o golpe de Estado, o regime virou-se mais para Cabo Verde e mais para os cabo-verdianos. E aí tentou-se, aquele período crítico de confusão de poderes e de alguma instabilidade no exercício de vários cargos, tentou-se a estabilização do sistema. E conseguiu-se, do meu ponto de vista, conseguiu-se alguma estabilização do sistema. Mas a estabilização do sistema só era possível se as arbitrariedades diminuíssem. Porque a Igreja sempre resistiu silenciosamente. E resistiu silenciosamente, não só por causa da liberdade religiosa, não só por causa da sua propriedade, que beliscou, porque a Igreja desde séculos e séculos
sempre foi a maior proprietária privada do país depois do Estado. Continua ainda hoje. Continua ainda hoje. E a Igreja tinha uma perspectiva conservadora. Mas, em nome da verdade, muitos párocos, durante o regime colonial, foram associados ao regime colonial em termos persecutórios. Muitos padres colaboraram com o regime colonial. Eu não digo todos porque não tenho elementos para isso, mas há elementos que muitos párocos colaboraram no que diz respeito ao regime colonial e tiveram um papel importante na prisão de alguns dirigentes do PAIGC residentes em Cabo Verde. E também tiveram um papel importante. Porquê? Porque a missionização, a ideia de civilizar Cabo Verde, a Igreja sempre teve um papel importante. A Igreja Católica faz parte da nossa identidade, quer queiramos, quer não. Não é um problema de querer, é um problema de ser. E, na verdade, especialmente nas zonas rurais, a ideia de introduzir a cultura portuguesa em Cabo Verde chocou com as próprias tradições populares. Veja, por exemplo, a tabanca. Veja o batuque. Só para dar 2 exemplos em que a Igreja colaborou. Há circulares da Igreja, há um livro muito interessante sobre o batuque, o único que eu conheço, de Gláucia Nogueira, uma investigadora cabo-verdiana, origem brasileira, mas cabo-verdiana. Hoje, claro. Até do ponto de vista cultural, hoje em dia já fez muito pela cultura cabo-verdiana. Dedica a vida mais à cultura cabo-verdiana do que a brasileira. Um museu virtual dedicado à música. Um livro sobre o batuque. Você encontra lá elementos da Igreja Católica relativamente a isto. Olha, as pessoas que se dedicavam ao batuque no interior de Santiago, isso tem conhecimento direto, não podiam batizar os seus filhos. Tenho conhecimento direto de várias situações. Então, na verdade, a ideia de revolução foi abraçada por setores da Igreja Católica, mas houve setores que sempre tiveram um pé atrás. Porquê? Porque o regime era conotado com razão, com regimes comunistas da Europa de Leste, em que não havia liberdade religiosa. E no caso de Cabo Verde, o regime nem se atreveu a chegar a tanto. Porque num país, na altura, os dados estatísticos apontam para 90 e tal % da população católica, não havia como introduzir a pena de morte, acabar com a liberdade religiosa, continuar a perseguir alguns páregos. Houve, inclusive, em 75, um párogo conhecido, que foi esbofeteado por um conhecido militante do PAIGC. Isto é para mostrar que as relações entre a Igreja e o próprio regime foram relações tensas, silenciosas, porque o próprio bispo da altura não era um homem de muitas palavras. A única voz de denúncia era o jornal Terra Nova, que fez esse papel de denunciar várias situações e de expor, digamos, claro, e é estranho porque Terra Nova surgiu, a própria designação Terra Nova estava associada à ideia de um país novo. Terra Nova abraçou a causa da independência. Basta ver os primeiros números. Eu li praticamente todos os números de Terra Nova nos últimos 20 anos. Os primeiros números exaltavam a independência. Incluindo o seu diretor, foi deputado do PAIGC. Ou seja, há setores da Igreja Católica que abraçaram a independência, a nova causa, mas aos poucos foram-se afastando. Foram-se afastando por razões que tinham várias. Citei algumas, mas há obras feitos por académicos cabo-verdianos que demonstram estes aspectos. Muito bem, Dr. Mário Silva, em instante estava a falar dos tribunais populares que surgiram no período imediatamente após a independência, os tribunais de zona, inspirados numa justiça popular e participativa, em linha com a visão do PAIGC. O sociólogo Boaventura Sousa Santos estudou esses tribunais nos anos 80 e via neles tanto potencial emancipador como riscos de arbitrariedade. Como
Como jurista e historiador do constitucionalismo cabo-verdiano, como é que interpreta hoje essa experiência da justiça popular? Foi uma resposta adequada ao contexto revolucionário ou uma cedência ao voluntarismo político? Há muitas histórias em Cabo Verde sobre os tribunais de zona. Não, que houve excessos. Os próprios relatórios do Ministério da Justiça demonstram isto. Isso aí não está sujeito à discussão. Por mais que as pessoas digam o contrário, é fato. E o primeiro tribunal foi aqui em Santiago, não é? Foi a Chada-Falcão. A Chada-Falcão, considerado o primeiro tribunal, a partir da experiência da Guiné-Bissau. Isso não é dito, mas é a partir da experiência da Guiné-Bissau. Os tribunais populares, o regime agarrou nos tribunais populares. Há aí uma coisa que ainda marca os Cabo Verde, já vou dizer como é que marca negativamente. É que, na verdade, da justiça revolucionária nunca conseguiram montar, liquidar a advocacia privada. Apesar do IPAS, apesar das restrições de 78 até 80, mas houve sempre resistência. Um dos grandes resistentes é Vieira Lopes, o advogado Vieira Lopes e outros advogados, resistiram e apesar de um período transitório de 78 a 80, nunca vingou. Os Açores Populares nunca vingaram. Eu, quando leio os textos sobre os Açores Populares, aquilo era de uma utopia extraordinária. Não sei como eleger 40 por voto popular, os populares elegerem Açores para o Tribunal da Praia, Tribunal de Santa Catarina, Tribunais Subregionais. Isso é muita democracia. É chamado de nacional revolucionária. As democracias populares. Eu acho que era uma utopia bonita, entre aspas. Os tribunais populares, chamam-se tribunais populares, mas juridicamente os textos diziam tribunais de zona. Porquê? Porque a República estava dividida territorialmente, a nível nacional, Conselho Nacional de Justiça, a nível regional, tribunais regionais, a nível de subregionais, tribunais subregionais, a nível de zonas, tribunais de zona. Os tribunais de zona, como já disse, podiam condenar as pessoas até 6 meses, o máximo era 6 meses. Mas, do meu ponto de vista, o mais inquietante não era isto. É que eles podiam retirar as pessoas da sua própria zona, quando as pessoas estavam a perturbar a ordem pública. Ou seja, você de uma determinada localidade, os tribunais podiam afastá-lo da sua localidade de origem, está na lei, está no Código dos Tribunais de Zona, publicado em 1977 ou 78, se a minha memória não me falha, mas tem tudo registrado. Ou seja, os tribunais populares eram dotados de extraordinários poderes de compressão das liberdades fundamentais. Na verdade, o Boaventura Sousa Santo, o estudo dele é um estudo importante, eu recomendo a quem quiser ver, mas este é um modelo típico das democracias populares. Das democracias populares, numa sociedade que deu-se mal com experiências desse tipo. Santa Catarina é um dos conselhos, em que o administrador do conselho, os cabos-chefes e cabos da polícia, da época colonial, eram os maiores controladores das populações. Eu lembro-me, em 72, 73, quando fui estudar em Santa Catarina, havia um destacamento militar na Somara, porque os de Santa Catarina eram considerados revoltosos e rebeldes. E a história demonstra... Há histórias de revoltas claro, em Santa Catarina. Claro, isso é só para mostrar o aparato que existia na época colonial. E os administradores, cabo-chefe, cabo da polícia, eram agentes de repressão colonial. Estes agentes de repressão colonial vieram ser substituídos. Eu até aceito com boas intenções ideológicas, mas os excessos das comissões de moradores e os excessos dos tribunais populares fez com que, gradualmente, as pessoas, mesmo do regime, começaram a se afastar das comissões de moradores e dos tribunais populares. É esse risco de que falava na altura Boaventura Santos que acabou por acontecer. E se for ver as eleições de 91, veja os votos das zonas rurais. Porque as pessoas sentiram-se perseguidas por estas instituições. Aliás, há episódios anedóticos até nos tribunais de zona, há histórias de que até animais foram sentenciados a pena de morte. Eu já não sei em que tribunal de zona é que uma vaca foi sentenciada a pena de morte. Conta-se esta história, mas como jurista não consigo demonstrar isso. Talvez um dia se venha a demonstrar.
Mas também há muitos mitos à volta dos tribunais. Sim, essa história, a vaca teria invadido um terreno agrícola de um proprietário, portanto, e o tribunal decidiu que... Eu conheço esta história, mas há muitos mitos, devemos separar as histórias com E e as histórias com H. Provavelmente, não lhe digo que é falso, só estou a dizer que também à volta dos tribunais populares, comissões de moradores, há muitos... Um exemplo, um setor muito perseguido em Santo Antão e em Santiago. As pessoas que faziam grog a partir de açúcar pelas milícias populares, foram muito perseguidas. E foram julgados nos tribunais populares. Conheço casos. Essas milícias tinham muito poder também. Arbitrário. Poderes arbitrários, mas o regime não pode fugir-se, porque foi uma opção da organização político-administrativa da República. Então, estes períodos, a partir de 1981, as coisas abrandaram-se um pouco. Porquê? Porque a ideia revolucionária obteve resistência dos proprietários, de vários setores da sociedade profissionais, dos comerciantes, da Igreja Católica. Houve resistência difusa, sem falar dos imigrantes, que perdiam nacionalidade, porque o regime não aceitava dupla nacionalidade. E ainda hoje, muitos ficam penalizados. Já agora um pormenor. Há bocado disse-lhe que o trauma, eu considero isso trauma, ainda desde discutir com alguns colegas, digo, isso é trauma. Nós ficamos traumatizados com os tribunais populares. Mesmo os juristas ficaram traumatizados. Veja, a Constituição da República atual admite que possa existir os chamados juízes de paz para aquilo que se chama bagatelas judiciais. Bagatelas, entre aspas, porque a bagatela para mim, é claro, mas para o proprietário... Sim. Veja, se há um problema numa zona rural, por exemplo, que tem que ver com animais, isto tem que ir ao Tribunal da Comarca, ou pode ser resolvido por um Tribunal de Paz, como existe em vários países de democracia consolidada. O Tribunal de Zona. Pode ter funções de mediação entre vizinhos. Veja que muitos países têm isso da Europa Ocidental, democracia consolidada, com muito sucesso. Então, em Cabo Verde... Era isso que eu ia perguntar, se essas casas de direito, os centros de mediação, se não é uma tentativa também de recuperar o espírito dos tribunais populares. O que eu estou a dizer, por exemplo, os juízes de paz em Cabo Verde, eu sempre que eu falo nisso, as pessoas dizem não. E as pessoas dizem não por causa de um passado recente que é mau. Mas eu continuo a dizer que nós não podemos, a médio e longo prazo, fugir aos juízes de paz. Porque a ideia de o risco de arbitrariedade existe sempre. É por causa disso que se diz que a separação de poderes e a luta pelos direitos fundamentais é uma luta permanente. Nós estamos com uma Constituição democrática, tribunais independentes, associações cívicas, algumas muito fortes, etc, etc, etc. Mas o risco existe. O risco de arbitrariedade existe. E aqui e acolá acontece. E nós não podemos ancorar as nossas concessões num passado recente que deixou marcas para recusarmos, por exemplo, os juízes de paz com funções, por exemplo, numa primeira fase só de conciliação. Nem isso tem. Aliás, não existe. Então, isso é para mostrar que há... Portanto, vai tudo desembocar nos tribunais. O que obviamente é insustentável a longo prazo. Eis a razão pela qual digo que os primeiros anos da independência, na justiça, ficaram muitas marcas que acabam por condicionar o futuro da própria organização judiciária em Cabo Verde. Quem diz na justiça diz nas outras áreas. Mas as outras áreas não estudei, não me sinto balizado para dar uma opinião. Fazemos agora uma pausa nesta entrevista com o jurista Mário Silva. Na segunda parte falaremos de muita coisa, nomeadamente da Constituição de 1992, da centralidade do Parlamento no sistema político e as debilidades institucionais dos partidos políticos. Espero por si depois das notícias das 3 da tarde. Olá, estamos de volta. Vamos então para a segunda e última parte da conversa com o jurista Mário Silva. Lembrando que pode sempre voltar a ouvir a conversa agora na íntegra na página da RTC na internet. Escutar o passado
Imaginar o futuro. Cabo Verde em voz alta. Muito bem, não falamos da Constituição de 80, que depois sofre também aquela revisão pontual em 80, 81, não é? Entra em vigor em 81, mas vamos saltar para a Constituição de 1992, dá-se esse salto qualitativo na arquitetura do Estado. Considera que essa Constituição significou de facto uma ruptura com o modelo anterior, ou foi antes um processo de evolução, digamos assim, controlada? Não, foi uma ruptura. E vou dizer, foi uma ruptura em todos os sentidos da palavra. A própria Constituição de 1980 não estabeleceu verdadeira separação de poderes. As pessoas confundem separação de poderes com separação de funções. A Assembleia Nacional tinha as suas funções, o Governo tinha as suas funções / competências, o Presidente da República tinha. No entanto, não havia uma verdadeira separação de poderes, porque a unicidade no exercício do poder era determinada pelo PAIGC. O facto de ser uma Constituição que consagra e garante o pluripartidarismo, o facto de garantir os direitos fundamentais, garantir a independência dos tribunais, garantir, designadamente, o direito sagrado à propriedade privada, o cabo-verdiano mata-se e mata os outros pela sua propriedade. Eu não queria entrar em considerações pessoais, mas eu fui juiz em Santa Catarina e a primeira pessoa que eu condenei foi a 16 anos de prisão. Matou um outro por causa de um palmo de terreno em julho, quando chegou a altura de fazer as cimenteiras. Então, na verdade, o direito de propriedade, ainda hoje nós temos problemas com direitos de propriedades decorrentes do período do regime do Partido Único. Mais um trauma que ficou. E os governos têm tido, quer do PAIGC, quer da dificuldade em lidar com esta matéria. Por exemplo, ainda as indemnizações não foram pagas. O Estado continua ainda, tem vindo a diminuir, por causa da resistência e porque os advogados têm feito aqui um papel muito bom. Ainda durante os anos 80, os anos 90, os anos 2000, tem havido casos em que, na verdade, pelo facto de ser necessário fazer uma escola, pelo facto de se fazer uma estrada, pelo facto de fazer uma barragem, tem havido violação. Aeroporto, no caso da Boa Vista. Declara-se utilidade pública e expropria-se... Não, nem se declara utilidade pública, apropria-se pura e simplesmente, ocupa-se pura e simplesmente. Há uma luta constante que tem que ser feita e nos últimos anos começou-se a pagar indemnizações dos anos 70 e dos anos 80. Mas o que eu lhe posso dizer é que ainda esse processo não está fechado. O Governo, nos anos 2000, não tenho a data presente neste momento, inclusive fez uma lei sobre a reconciliação nacional em que reconhecia os excessos e uma comissão para indemnizar. Em 2006, 2007... Sim, mas a verdade é que ainda esse dossiê não está fechado. Ou seja, nós temos ainda dossiês que vêm da época colonial, que vêm dos primeiros anos da independência, no que diz respeito ao direito da propriedade. O direito da propriedade, o direito de liberdade de expressão. Não diria tanto liberdade de manifestação, porque nunca tivemos. A época colonial nunca permitiu, o regime do Partido Único não permitiu, razão pela qual nós lidamos mal com o direito de manifestação. É uma questão tradicional. Referendo, lidamos mal com o referendo, nunca tivemos. Por isso, quando há uma manifestação de meia dúzia de pessoas, há centenas de polícias nas ruas. Exato. Porquê? Porque ainda temos o receio de algo que não faz parte da nossa... Nunca fez. Nós não temos tradições democráticas no sentido liberal da palavra. E isto marca ainda hoje. Nós viemos de um regime autoritário de direita, passamos para um regime autoritário de esquerda, com os inconvenientes, e agora estamos a viver, histórico-culturalmente, todos estes condicionalismos. Dizia eu que o direito mais sagrado de todos, que é o direito da propriedade, nós temos consciência disso, não há um cabo-verdiano que não tem consciência disto. Ainda é um dossiê que não está fechado. Vamos lá ver quando é que estará fechado. Há tendências, veja,
Mas aí acho que também muitos cabo-verdianos e muitos dirigentes da administração pública dão o seu aval em termos de silêncio. Porque as pessoas acham que fazer uma escola é mais importante do que 1 metro quadrado de terreno. Estradas. Eu conheço 2 casos em que, contra a opinião de muita gente, o Estado invadiu, a palavra é essa, invadiu a propriedade privada para fazer um desvio de estrada, não é? Porque senão ia perder financiamento. Ou seja, o direito da propriedade ainda não é tão respeitado como devia. Porque o Estado não segue todos os procedimentos. Eu aceito que os procedimentos da administração podem demorar, mas é um problema de planeamento. Nós não conseguimos planear as coisas adequadamente. A propósito da Igreja Católica. Eu tenho estudado um pouco a organização administrativa da Igreja Católica, o direito canónico, porque nos últimos anos apaixonei-me, há 20 anos que me apaixonei pelo direito constitucional e direito administrativo. Já vi que vem aí uma obra. Descobri que, por acaso a tradição portuguesa não é tanto, mas a tradição italiana, espanhola, dizem isso. Descobri que grande parte da organização do Estado é inspirada na organização da Igreja a partir do Código Canónico, Código de Direito Canónico. Veja que a Igreja criou uma comissão para celebrar os 500 anos da sua existência com 10 anos de antecedência. 10. 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde. Isso vai ser só em 2033. Certo. Só para ver como é que a Igreja, a matriz da nossa Igreja, que é uma matriz europeia, sede no Vaticano, as suas próprias normas internas de organização permitem o planeamento. Nós, veja, comemoração 50 anos da independência. Devíamos ter criado uma comissão há 5 anos. Veja quanto tempo nós queríamos, porque fazemos as coisas à pressa. E no caso das infraestruturas, na verdade existe esse problema. Entre perder um financiamento de milhões e ocupar a propriedade privada, a propriedade é que fica prejudicada. Vamos voltar à Constituição de 1992. O senhor tem-se debruçado sobre esse processo que conduziu a esse texto constitucional. Foi um momento de tensão e de muita aprendizagem democrática, seguramente. Cristina Fontes diz que o PICV não precisa se reconciliar com a Constituição de 92, porque, na verdade, nunca se lhe opôs. Era contra, sim, o partido, contra a forma encontrada para se aprovar a Constituição da República, até porque a ideia inicial era de se avançar para uma revisão da Constituição de 80 e o Governo aproveita, digamos, a forma de uma revisão para fazer uma nova Constituição. Faltou diálogo, faltou algum consenso mais alargado em relação ao texto de 1992? Não, eu acho que não faltou diálogo. Eu acho que as posições já eram radicais. E é fácil de explicar. Na verdade, Cristina tem razão num ponto. O procedimento foi discutido, mas o PICV tinha reservas em relação ao conteúdo da Constituição. Diz que não. Não, mas é falso. Os textos demonstram que é falso. Dou 2 exemplos. O PICV tinha também projeto de Constituição, mas não tinha os mas deputados... Mas era diferente. Sistema de governo. É um problema de conteúdo. O PICV queria um presidencialismo forte. O MPD queria um parlamentarismo mitigado. Isso aí é um problema de conteúdo, não é um problema de procedimento. Símbolos nacionais. O MPD quis mudar a bandeira, o PSGC não. Isso não é um problema de procedimento, é uma questão de fundo. Hino nacional. A história do hino. Aí o PSGC silenciou, escondeu muita coisa, que hoje sabe. Hoje sabe-se que desde 81, quando se deu o golpe de Estado, o PAIGC tinha tomado a decisão de mudar o hino nacional. Tinha. Foi tomada a decisão de mudar o hino nacional e isto está demonstrado, está aprovado. Houve uma comissão presidida por um alto dirigente do PAIGC para estudar a mudança de hino em Cabo Verde. Portanto, já lhe dei 3 exemplos, sem entrar em muitos pormenores. Até porque o hino é o mesmo que o da Guiné-Bissau. Era o mesmo. E isso era, claro. Era objeto muitas vezes de anedotas. Quando chegava o chefe de Estado da Guiné e de Cabo Verde estavam juntos, tocava-se
o mesmo hino 2 vezes, porque era o hino de 2 países. Sim, o Dr. Carlos Veiga mesmo diz que há um episódio, um jogo de futebol em que o hino é tocado 2 vezes. E a pessoa veio dizer-me, sim, mas esse hino já tocou. Pois, isso é para mostrar que ainda bem que as pessoas agora estão mais disponíveis para falar sobre isso. Isso é para mostrar que não é só um problema de procedimento. Havia um problema de conteúdo. Já lhe dei o exemplo do sistema de governo, com implicações nas competências de cada um. Já lhe dei o exemplo dos símbolos nacionais, já lhe dei o exemplo da bandeira e as armas da República. Não, mas se o MPD quisesse aprovar uma nova Constituição, não teria que constituir, digamos, formar uma Assembleia Constituinte para isso? Isso é um mecanismo possível. Mas o MPD utilizou um mecanismo que a própria Constituição de 1980 permitia, que era a revisão total. A Constituição de 1980, aprovada pelo PSD, dizia que com 2/3 dos deputados pode fazer uma revisão total. Mas, fundamentalmente, muitos constitucionalistas portugueses e filósofos, Castanheira Neves, da Faculdade de Coimbra, Jorge Miranda, falam de uma ideia de direito. A verdade é que, a partir de 92, surgiu uma nova ideia de direito sufragada nas urnas. Não há como fazer. Mas eu tenho escrito, tenho dito que eu não sei se... Eu acho que o MPD e o PAICV reconciliaram-se em 2010. Em 2010. Porquê? Porque as posições já eram extremadas em 92. Mas não é só o procedimento. Os poderes do Presidente da República, lembrei-me isso agora, foi um fator que afastou o MPD e o PAICV e que, até a última da hora, incluindo uma declaração, uma das mensagens mais famosas da Segunda República, de Mascarenhas de Monteiro, sobre a promulgação da Constituição. Sim, ele faz uma comunicação ao país. Que esteve em dúvida por causa dos poderes do Presidente. Sim, porque ele tinha sido eleito num quadro, digamos, constitucional e depois... Os poderes eram mais fortes. Exato. Depois para demonstrar que o problema não era só um problema de procedimento. Era um problema de conteúdo e muito importante. Ainda na mesma linha daquilo que questionou, eu acho que pela primeira vez o MPD e o PAICV votaram favoravelmente a Constituição, a revisão da Constituição. Ou seja, eu quando digo reconciliação não quer dizer que todos estão de acordo sobre tudo, não. Mesmo no MPD, internamente, eu participei, fui membro da comissão. Mas o PICV participou nos debates da Constituição, porque a doutora Cristina Fontes diz que, bom, não participou, reconhece, mas o partido aproveitava os tempos antes da ordem do dia para falar sobre, ou para apresentar as suas ideias, ou para questionar alguns aspectos da proposta. O PICV contornou as normas parlamentares em vez de... Vamos por partes. Quando se entrou nos primeiros artigos sobre os símbolos nacionais, o PAICV abandonou. Sim, isso está... Portanto, isso não é um problema de procedimento. Não, isso é reconhecido. Isso é um problema de fundo. Não, estou a dizer isso não é um problema de procedimento. Isso é um problema de fundo porque o PAICV queria manter os mesmos símbolos nacionais. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, no que diz respeito a esta matéria, tem que ver com o seguinte, é que como abandonou a sala, disse que não ia participar nas discussões e utilizou aquilo que anteriormente chamava período da ordem do dia para enviar as suas mensagens. Isso é verdade. Mas para além do procedimento, também no que diz respeito ao conteúdo, nos termos que já disse, não estava de acordo com o conteúdo. Entretanto, portanto, não votou favoravelmente. Sim. Portanto, é falso para vir dizer hoje em dia sim, que estava de acordo com a Constituição. Depois houve até declarações públicas de Aristides Lima que vai explicar porque é que o partido não votou. Exato. Não estavam de acordo com a Constituição naqueles aspectos que eu salientei. Tinha um projeto de Constituição extenso, tão extenso como o próprio projeto do MPD. Ou seja, se você for ver, do ponto de vista da teoria constitucional, o próprio projeto do PAICV, eu tenho aquele projeto ainda hoje, rompeu com a Constituição de 1980. Aliás, um dado, nós não analisamos porque o tempo não permite. A Constituição de 80 foi morrendo de morte natural de revisão em revisão. Foi aprovado no quadro da unidade de Guiné-Cabo Verde, da união com a Guiné, não entrou em vigor. A revisão de 81 rompeu este quadro, ou seja, o núcleo duro que era a unidade caiu. Em 89, flexibilizou-se a Constituição Económica. Em 90, fez a revisão de transição. Que cai o artigo 4. Em 92, da Constituição de 1980. Já restava pouca coisa. Da sua nota original. Portanto, isso tem que ser dito. Quando chegamos a 90, a Constituição de 1980 foi morrendo ao longo dos anos.
Porque foi perdendo o substrato histórico constitucional. E a história política nos ensina. Uma Constituição, se não enraizar-se na sociedade, vai perdendo força e morre de morte natural. Eu não sei em que projeto, se é o projeto do PICV que previa a possibilidade de grupos de cidadãos participarem também nas legislativas. Não sei se é nesse projeto. Não me lembro deste pormenor, mas não lhe posso confirmar porque é um pormenor que eu não tenho presente. Mas o certo é que quando se deu as revisões que foram feitas com a Constituição de 80, a Constituição foi morrendo. Já ninguém, não havia, em 90, praticamente ninguém defendia a Constituição de 1980. Era uma questão mais simbólica, de continuidade e de afirmação do PICV do que de conteúdo. Dizia eu que, pela primeira vez, o MPD e o PICV estiveram de acordo com uma revisão da Constituição. Eu tenho pena porque só o CID, já não me lembro, só Está o CID a falar é que não da votou. revisão de 2010. 2010. Mas o senhor diz antes que a Constituição de 92 serviu que nem uma luva ao PICV. Serviu é por causa disso. Gradualmente, o PICV foi entrando no sistema político constitucional, chegou à conclusão que, afinal, a Constituição de 1992, que diziam que era feito para servir o MPD, servia a todos. Servia a todos. Veja, os 15 anos do governo do Dr. José Maria Neves demonstrou que, afinal, a Constituição não foi feita para servir o MPD. Sentou-se como uma luva nele. Eu hoje duvido que o PICV defenda um regime de presidencialismo forte. Não estou a ver nenhum dos dirigentes do PICV atual abdicar dos poderes do Primeiro-Ministro para conferir ao Presidente da República. Pode ser que eu esteja enganado, porque ninguém consegue prever o futuro político de um país. Ninguém consegue. O futuro político de um país, as previsões, ou se você quiser parametrizar, tem que ser muito prudente e muito cuidadoso. O Parlamento ocupa a centralidade do poder político ou tem sido, digamos, uma caixa, por vezes, de transmissão, de ressonância do governo? Carlos, só falar da Assembleia dava uma entrevista, mas vou responder à sua questão. Eu acho que a Assembleia tem sido o centro vital do sistema para a aprovação de leis fundamentais da República. Acho que melhoramos extraordinariamente com a existência de sessões Primeiro-Ministro mensais, 2 sessões por mês. Veja, a Assembleia é o ponto mais fraco do elo do sistema. Se nós quisermos, tenho um sobrinho que é engenheiro civil, disse-me que se nós quisermos fazer uma ponte entre Santo Antão e São Vicente, faz. A ciência, hoje em dia, permite fazer isso. É um problema de financiamento. Sim. É um problema de dinheiro. Mas se você quiser construir uma Assembleia de topo, você não consegue com dinheiro. Não é um problema de dinheiro. As instituições têm vida própria que vão construindo ao longo dos anos. Eu tenho dito que a Assembleia Nacional vai levar anos e anos para ser o centro vital do sistema, não só de leis fundamentais, mas de controlo do governo, de, em certa medida, fazer inquéritos que são prestigiados e ser um órgão que prestigia a República. Um ponto crítico na Assembleia. Isso é visível. A Assembleia tem 10 neste momento de deputados séniores. O MPD e o PICV caíram na armadilha. Eu estou à vontade, porque deixei a política por vontade própria, porque sempre estive dividido entre a política e o direito, e depois exerci a política durante muitos anos, depois eu resolvi exercer agora a minha paixão é o direito. O meu sonho é, nos próximos anos, ler, escrever, nem dar aula já quero, se quer que eu diga, ler, escrever. A Assembleia vai levar anos. A Assembleia vai levar anos. E porquê que vai levar anos? Os portugueses não deixaram uma Assembleia Legislativa em Cabo Verde, porque eles também não tinham. Isto é dito pelos especialistas portugueses. Os primeiros anos não havia Assembleia. Não havia, por simplesmente. Abílio Duarte, que foi o primeiro presidente da Assembleia Nacional Popular, acumulou como ministro dos Negócios Estrangeiros. Os papéis da Assembleia
estavam no gabinete dele no Ministério dos Negócios Estrangeiros, lá ou agora é Ministério no antigo Centro de Estudos, lá agora no Ministério da Reforma do Estado. Ora, onde estava a separação de poderes? Olha, não existia. Havia um sistema de confusão de poderes. A indefinição sobre o sistema político levou à confusão de poderes. Em 4 de junho e 5 de julho de 1965, funcionou na Câmara da Praia. Mas há quem diga que já tivemos melhor Parlamento, com um nível mais elevado do que agora. Pelo menos é o que se ouve dizer. Na Praia. Depois funcionou em São Vicente. Depois funcionou no Liceu. Tivemos, durante muitos anos, uma Assembleia que era uma Assembleia errante. Ora funcionava na Praia, ora funcionava em São Vicente. Ora funcionava noutros sítios. Depois houve um período que os serviços ficaram lá onde hoje é a sede do PAIGC, na Praia. Sede do PAIGC na Praia. Durante de 5 de julho de 75, 4, porque a primeira sessão foi no dia 4 de julho de 75 a 12 de fevereiro de 1991, funcionou 9 vezes. 9 vezes. Ou seja, o Estado de Cabo Verde foi construído à margem da Assembleia. 2 exemplos, entre muitos que eu lhe podia dar. Aliás, vou escrever um livro sobre isto, dentro de um ano. Eu acho que faz bem. Não, já tenho material para escrever. Muito bem. É tempo para... Os primeiros diplomas estruturantes da Assembleia Nacional foi aprovado pelo Presidente da República e pelo Governo. Ou seja, um órgão de fora vai aprovar normas sobre a organização e funcionamento de um órgão que é suposto ser o órgão máximo do Estado. Nós temos que entender a história para podermos perceber as instituições. Há uma citação que eu adoro de Eugênio Tavares, aliás, sou fã de Eugênio Tavares. Dizia ele que a história política, a ignorância da história política faz muito mal aos políticos. Eu tenho dito que faz muito mal a toda a gente, mas especialmente aos políticos. Ainda em 80, a Constituição de 80 dizia que a Assembleia tinha 2 sessões por ano. 2 sessões por ano. Na verdade, todo o período em que a Assembleia funcionou, agora, se nós compararmos, e é irónico, agora funciona 2 vezes por mês. Sessões plenárias. Antes funcionava 2 vezes por ano. Portanto, há aí uma evolução positiva. A quem daquilo que são as competências constitucionais da Assembleia? Certo. Mas vai levar anos. E vai levar anos também por um fator importante. Nós ainda temos que fazer a transição de uma Assembleia do século XIX. Nós temos um sistema de Assembleia, do ponto de vista da história parlamentar, do direito parlamentar, do século XVIII, século XIX, em que o plenário é que é o centro. Nós temos que fazer a transição para um sistema em que o centro tem que ser as comissões e não as plenárias. E isso está difícil. Está difícil por várias razões. Não quero fazer juízo de valor sobre a qualidade dos deputados que nós temos. Não gosto de fazer isso. Nem de qualidade de nenhum profissional, não faz parte do meu ADN. Mas há dificuldades estruturais. E o facto de nós sermos um país arquipelágico não ajuda. Veja, um parlamento de comissões é um parlamento que funciona diariamente. Um parlamento de plenária pode funcionar. Há parlamentos europeus, plenário funciona uma vez por semana, ou uma vez de 15 dias, mas um parlamento de comissões funciona diariamente. Isso leva-nos à seguinte questão, que eu já vivi. Mas os deputados querem morar nos seus círculos eleitorais. Como fazer as coisas? Você diz tecnologia, é verdade, pode ajudar, mas não resolve. Não resolve. Mesmo que você tenha tecnologias, você não tem energia fiável em Cabo Verde. E há decisões que têm que ser tomadas dentro de certos prazos. Decisões que a Assembleia tem que ser tomada dentro de certos prazos. Porque envolve outros órgãos de soberania, como o Presidente da República e o Tribunal Constitucional. Este é um ponto. Nós temos tido dificuldade em Cabo Verde de teorizar a organização e o funcionamento do Estado no seu todo. E sempre que surgem ideias novas, há resistência e as pessoas são acusadas de querer inventar. Mas os cabo-verdianos já vai continuar, mas os cabo-verdianos são mais impiedosos quando estão a fazer a avaliação, digamos, do Parlamento. Não há muitas críticas por isso é que é necessário... ao Presidente da República, ao Governo, sim, aos mas tribunais. Ouça, mas em relação ao Parlamento... o Parlamento é
O Parlamento é o órgão de soberania mais transparente da República. É mais forte. Tudo o que acontece na Assembleia sabe. Tudo. Os partidos políticos sabem, os deputados sabem, os funcionários sabem. Por acaso o meu amigo sabe o que é que aconteceu ontem, hoje, estes dias, na Presidência da República? Não sabe. É mais opaco. Sabe o que é que aconteceu no Conselho de Ministros? Não sabe. Provavelmente, se fossem tão transparentes e tão expostos como a Assembleia, a avaliação seria diferente. Mas em todos os países, de uma maneira geral, as avaliações que se fazem ao Parlamento são sempre mais impiedosas. Agora, deixa-me só dizer um ponto que isto é importante. E depois vou lançar-lhe também uma provocação. Não, pode provocar porque eu já tenho costas largas e cabelos brancos. Mas pode terminar o seu raciocínio. Mas o que eu estava a dizer é o seguinte, nós estamos a correr o risco de ter uma Assembleia perigosamente elitista. Quer que o deputado tenha que saber falar o português muito bem, não é? Tem que dominar os dossiês muito bem. Isso não existe, o deputado não é feito para isto. O deputado pode não falar bem o português e falar o crioulo. O deputado não tem que dominar os dossiês. Deve ter assessores e técnicos que dominam os assessores do Conselho. E não tem. Eu estive uma vez no Parlamento brasileiro. Não quero comparar coisas incomparáveis, mas só para ficar com a noção. Claro. Ou no Parlamento espanhol. Um deputado tem 6 assessores. 6. Aqui não tem um. Agora pode ter chat GPT. Não, sim, mas o que eu estou mas chat GPT precisa saber conhecer e saber funcionar também. Senão é um perigo. O que eu estou a dizer é o seguinte, em Cabo Verde os deputados não têm isto. Mesmo os grupos que têm assessores são limitadíssimos. Às vezes você encontra 5, 6 assessores para 38, 40 deputados. Então há um conjunto. E você chega ao governo, veja os assessores que os governos têm, incluindo contratação de especialistas estrangeiros de alto gabarito para os assessorar. Veja os assessores que o Presidente da República tem. Então, corremos o risco, ao exagerar na crítica ao Parlamento, e eu neste aspecto tenho ideias firmes. O Parlamento deve espelhar a sociedade. Devia haver camponeses no Parlamento, agricultores, e não há, pescadores, e não há, carpinteiros, e não há. Só a radicalizar para mostrar, nós queremos que estejam no Parlamento diplomatas, catedráticos, advogados, arquitetos. Isso, a médio prazo, é muito mau para a democracia, porque as pessoas não se sentem representadas. Eu gostaria de ver uma rabidante deputada. São fortes, psicologicamente, no que diz respeito à luta pelo desenvolvimento deste país. Gostava de ver mais rabidante. A minha provocação é, de vez em quando vem para a praça pública essa necessidade, ou pelo menos alguma exigência, de também abrirmos a participação de grupos de cidadãos nas eleições legislativas. Portanto, já nas autárquicas é possível termos a participação de grupos de cidadãos, mas nas legislativas isso seria um perigo. A breve 3 podia pôr em causa, digamos, a centralidade dos partidos tradicionais, ou qualificaria a nossa democracia termos grupos de cidadãos também representados no Parlamento? Eu não sou favorável, tenho ideias firmes sobre isso, não sou favorável a grupos de cidadãos nas eleições legislativas. Porquê? Por várias razões. A origem dos grupos de cidadãos no espaço de língua portuguesa ela é autoritária. Marcelo Caetano subiu ao poder em 1968. Esperava-se que ele liberalizasse o regime. O que é que ele vai fazer? Não liberalizou o regime, não legalizou partidos políticos, continuou com a sua União Nacional, que era um partido único, apesar de legalmente não era considerado partido único, mas era o partido único. Em 69 admitiu as comissões eleitorais, que era uma fuga política, aceitar que existissem comissões de cidadãos que pudessem candidatar-se. Em 75 recusamos partidos políticos, fomos para grupos de cidadãos. Não vou agora fazer a história, mesmo do ponto de vista teórico e ideológico. Cabo Verde tem a sorte de ter um sistema bipartidário. Sorte. O sistema bipartidário nosso, associado aos círculos eleitorais pequenos, gerou maiorias de 2/3 e maiorias absolutas. Gerou estabilidade, que muitos países africanos não têm e muitos países europeus não têm. Veja, a Itália não tem. Portugal também não tem. Bélgica é um caso
crónico de instabilidade. A Holanda não tem, só que eles têm outras estruturas no Estado que podem mitigar a instabilidade. Tem estruturas administrativas tão boas que funcionam por si só, entre aspas. Nós não. Se você abre aos grupos de cidadãos, num sistema em que os partidos políticos têm ainda muitos problemas. O MPD, o PAICV e o CID têm muitos problemas. Problemas de organização e funcionamento. As eleições, sempre que há eleições nesses dois partidos, é um Deus nos acuda. E grande parte dos problemas, eu não acho eu acho, há 9 anos que eu deixei a política partidária, eu nem acho que é má vontade há um problema grave de organização e funcionamento dos partidos políticos em Cabo Verde. Contrariamente ao que diz escrito, os partidos políticos ainda não estão consolidados. Quando você tem partidos políticos cujos órgãos que funcionam entre congressos ou convenções dos partidos não funcionam regularmente, as estruturas territoriais não funcionam regularmente, as eleições, a um Deus nos acuda. O caso agora do PSGC, em que pela primeira vez há uma intervenção de um Tribunal Constitucional de suspender as eleições, devia levar-nos a parar e a pensar, incluindo sobre os poderes do próprio Tribunal Constitucional. Como assim? Porquê? Porque suspender as eleições é um ato muito grave. É uma interferência à limite daquilo que são a autonomia decisória dos próprios partidos políticos. Mas se houve suspeitas de irregularidades de um candidato que não pagava, alegadamente, não pagava cotas, portanto, não restava Carlos, outra... o que eu estou a dizer, devemos discutir isso. E vou dar a minha opinião. Eu acho que Cabo Verde precisa de uma nova lei sobre partidos políticos, que organiza, que regula, em alguns aspectos essenciais, as eleições dos partidos políticos. E tem que ter tempo de impugnação, como existe nas eleições legislativas. Porque se você não tem tempo de impugnação, deixa nas mãos dos tribunais à última hora impugnar, suspender as eleições, isso tem custos institucionais, é o que me interessa falar agora. Tem custos institucionais muito graves no funcionamento do sistema. Os partidos políticos são pilares. Eu acho que o MPD e o PAICV estão a cometer um erro que é grave. Os partidos políticos devem ser financiados todos, não só os parlamentares. Eu defendo todos os partidos políticos, mesmo os não parlamentares, devem ser financiados na sua organização e funcionamento. Quando você não tem partidos políticos que funcionam bem, com os seus quadros, que têm políticas públicas, que têm porta-vozes, que têm governo sombra, isso é mau para a República. Nós ainda não percebemos isso. Quando digo que devem ser... São custos da democracia que o Estado deve assumir. Tem que assumir. E o MPD e o PSV não estão com coragem para o fazer. Porque as redes sociais não ajudam, os comentadores não ajudam, a sociedade ainda está naquela fase em que as necessidades básicas têm que ser satisfeitas. É verdade. A gente sente isso, mas há que haver um equilíbrio. Eu já não sei quantos anos em que se não atualiza, é que não se atualiza, por razões que eu nunca percebi, o salário dos titulares de não estou a falar do salário, estou a dizer o subsídio dos partidos políticos. Isso deu polémica, sim. Mas vamos falar não, estou a falar do subsídio. Sim, vamos falar continuando, o facto de nós termos a situação que temos com os partidos políticos, que ainda não estão consolidados, os grupos de cidadão têm riscos elevados, geram instabilidade. Ou melhor, podem gerar instabilidade. Num sistema como o nosso, bipartidário, se um grupo de cidadão elege 2 deputados, a República pode ficar refém desses 2 deputados. Se você não tem maioria absoluta, a República pode ficar refém desses deputados. Há uma história que se conta, história que se conta não é verdade, eu conheço a história. Um deputado do CDS votou a favor de um orçamento no Parlamento português. Não, queijo limiano, não é? Em troca de propostas para a sua região.
em total desafio do que é a função de um deputado. Ouça, esta é uma das razões pelas quais eu não sou favorável aos grupos de cidadãos neste momento. O futuro dirá. Com partidos políticos estruturados, até porque o grupo de cidadão tem um problema gravíssimo do ADN, que é a responsabilização. Eu constituo agora um grupo de deputados, vou ao Parlamento... Um grupo ad hoc. Um grupo ad hoc, elejo um deputado, vai lá, o deputado não tem compromisso com ninguém, faz o que quer... Isso é típico do Parlamento do século XIX, o chamado atomicismo parlamentar. Se você for aos países, mesmo a Inglaterra, que aceita grupos de cidadãos, é raro entrar um ou dois. Porquê? Porque o sistema filtra. Repara, eu não sou em absoluto contra, estou a dizer que nos próximos tempos não vejo condições para os grupos de cidadãos apresentarem candidaturas em termos de garantirem estabilidade, compromisso com a República e um exercício do mandato de acordo com aquilo que são os desafios de desenvolvimento de Cabo Verde. Muito bem, já respondeu a minha questão. Essa provocação já está suficientemente então ponho outra questão. Respondida. Há instantes falei da questão do estatuto dos titulares de cargos políticos, que também marcou, digamos, uma fase aqui em Cabo Verde. Aliás, houve manifestações com o MAC 114. Essa proposta foi depois vetada pelo presidente Jorge Carlos Fonseca, mas ninguém falou no assunto, já não há coragem, isto já é tabu, é um trauma já agora para os deputados, enfim, voltarem a essa questão. Neste momento faz sentido, de facto, recuperar o estatuto dos titulares de cargos políticos, ou isso ia dar agora aqui um levantamento popular? Não, eu vou ser franco consigo. Nunca há um bom momento para se aprovar o estatuto de titulares de cargos políticos. É que isso está congelado desde 1997. O que eu estou a dizer, 97. Nunca há um bom momento. Eu sou suspeito porque dei a cara, continuo a dar a cara, por o estatuto de titulares de cargos políticos. O estatuto de titulares de cargos políticos não é só o vencimento, não é só a questão monetária. A tabela salarial, remuneratória. Não é só isso. Deveres, incompatibilidades. Alguns exemplos. Eu sempre fui defensor que o deputado não devia exercer mais nenhuma função. Não devia exercer mais nenhuma função. Nem advocacia, nada? Nenhuma função. Já escrevi sobre isso. Nenhuma função. Incompatibilidade absoluta. Mas vou dizer a minha opinião. Ele está focado só no seu trabalho de defesa daquilo que são as funções do Parlamento e dos deputados. Naturalmente que isto implicará a revisão da Constituição. Mas o que eu lhe digo é que o facto de o próprio salário ser o que é não atrai grandes quadros para o exercício das funções de deputados. Mas se não é essa a ideia que a sociedade tem dos deputados e do salário dos políticos. Não, estou a dizer a minha opinião. Os salários mais elevados de Cabo Verde não são titulares de cargos políticos. São gestores da administração pública, gestores de projetos, diretores e associados. Só que não é transparente como os titulares de cargos políticos. O que a sociedade conhece é o salário do Presidente da República, dos deputados e dos governantes. Ouça, há salários na função pública que são chocantes. Gente que trabalham em projetos, no total ganham 300, 400 contos. Isso já são normal. Se o ministro é aumentado o seu salário, as pessoas acham anormal. Então, na verdade, eu pessoalmente, eu acho que, mas não me interessa só a questão salarial. Eu até posso aceitar que os ministros não recebam nada, se alguém quer ir para ministro não receber nada, que não é o meu caso, que a minha carreira política acabou. Mas tenho um dever cívico de alertar para alguns aspectos. O que, na verdade, acontece, o problema das incompatibilidades. Veja, esteve na ordem do dia, mas as pessoas não falam disso. O problema dos presentes que os titulares de cargos políticos recebem lá fora. Ficam para a família. Quando, em muitos casos, ou a partir de certos valores, deviam ser património da República.
para além das incompatibilidades, para além dos impedimentos, outros deveres deviam recair sobre os titulares de cargos políticos, de uma maneira geral. Portanto, a questão remuneratória é apenas um dos aspectos do problema. Para mim, não é a nota mais importante. Um tópico também que é recorrente na Assembleia. Onde é que os deputados deviam residir? Na sede do Parlamento? Nos círculos? Ou entre a sede e os... Este assunto tem que ser resolvido. Se em princípio deve ser na sede, tem outro inconveniente. Nós somos um país arquipelágico. Como resolver este assunto? Este assunto não está resolvido. Então, há um conjunto de questões que devem ser resolvidas. O estatuto dos ex-titulares de cargos políticos, os ex-presidentes da República. Devíamos alargar para ex-presidentes da Assembleia Nacional, ex-primeiro-ministros, ex-ministros dos Negócios Estrangeiros, ex-ministros das Finanças. Nós temos, a República tem. Eu não estou amarrado ao governo A, ao governo B, ao governo C. As minhas preocupações neste momento têm a ver com a organização e o funcionamento do poder político em Cabo Verde. Nós temos ministros, temos diplomatas, temos governadores do Banco de Cabo Verde, temos, para além de titulares de cargos políticos, antigos titulares da administração pública, que deixam muita falta ao país no plano nacional e no plano internacional. Como aproveitar estas competências para a República no ponto de vista nacional e internacional? A minha reflexão vai para além dos titulares de cargos políticos. Agora estamos a falar de titulares de cargos políticos. Sim. Mas veja, nós já tivemos presidentes da Assembleia muito prestigiados na CPLP. Eu acho que deviam ter um estatuto. Mas ter um estatuto, repito, não é um sinónimo de remuneração. Eu acho até... Eu conheço uma outra entidade que foi nomeada embaixador, prescindiu do salário. Ou seja, devíamos ter uma mente mais aberta no que diz respeito aos titulares de cargos políticos. E é esta, por estas e por outras, é que nós temos um déficit de séniores na política cabo-verdiana, o que não é muito bom, nem para o governo, nem para a Assembleia, nem para o Presidente da República. No caso do Presidente da República, já agora, não é por acaso que se exige que o Presidente da República tenha 35 anos. Porque o cargo exige, para além de conhecimentos, um trajeto político, pessoal e profissional que lhe dê conhecimentos históricos, culturais e profissionais. Não basta ser um bom engenheiro, não basta ser um bom arquiteto, não basta ser um bom jurista. As instituições constroem-se também com história, com experiência e com memória. Se você mata a história, entre aspas, mata a memória, entre aspas, isto reflete-se necessariamente no funcionamento das instituições. Portanto, eu quando digo sou defensor de um estatuto, é algo que vai para além da dimensão remuneratória. Nem acho que a dimensão remuneratória seja essencial. Transpondo isso para altos cargos, nós temos gente que vai para a reforma em pleno exercício das suas capacidades intelectuais, às vezes são aproveitados lá fora e em Cabo Verde não. Podem, incluindo, muitos prescindem da remuneração, certamente, para darem um pouco do seu conhecimento à República. Mas há sempre a coisa, não, mas ele está reformado, como se os reformados deviam ser marginalizados e acantonados. E você chega na Europa e nos Estados Unidos, e hoje em dia os cientistas explicam isso, muitas vezes a experiência e a idade dão-lhe conhecimentos que deviam ser aproveitados ao serviço da República e não estão a ser aproveitados. Ou seja, Cabo Verde, que diz que a sua grande riqueza é o capital humano, são os recursos humanos, são as pessoas. O capital humano. Tem um capital humano que não está a saber aproveitar adequadamente. Você chega à Espanha, ou em França, dou um exemplo do caso francês que eu conheço bem. Em França há um problema que o governo tem dificuldade em resolver. Cria-se uma comissão independente de séniores,
gente a partir de 70, 80 anos, que também pode incluir jovens, que têm experiência nacional, internacional e prestígio, às vezes presidiram para estes presidentes da Assembleia, estes primeiros-ministros, fazem um relatório e propõem à sociedade uma determinada solução. Nós não utilizamos mecanismos que fazem aproveitar o capital humano que nós temos. Há dias dava um exemplo. Nós temos juristas, nós não temos noção da qualidade dos recursos humanos que temos em Cabo Verde. Nós temos um jurista mundialmente conhecido. O Dr. Jesus, enquanto diplomata, trabalhou nas Nações Unidas, na Convenção de Montego Bay sobre o Direito do Mar. Portanto, ele foi juiz do Tribunal do Mar. Juiz do Tribunal do Mar. Ele é solicitado em todos... Eu estou a dizer bem. Ele é solicitado em todos os países para falar sobre o direito do mar. É uma autoridade mundial nesta matéria. A gente não aproveita. Não, de vez em quando, ele está sempre disponível, porque sou amigo dele, eu sei que ele está sempre disponível. Nós temos N autoridades em determinadas matérias no estrangeiro que a República não está a saber aproveitar. Portanto, é caso para dizer que santos de casa não fazem milagres. Não entendo o porquê. Muitas vezes também não os conhecemos e devíamos conhecer. É aquela história que eu lhe disse à partida, que temos que teorizar, discutir a República, a sua organização e funcionamento, partindo da ideia que somos arquipelágicos, partindo da ideia que temos uma diáspora extensa, forte, boa, competente e reconhecida. Olha, um exemplo positivo, os Tubarões Azuis, a nível do desporto. Eu vou ao estrangeiro, falo com os colegas, mas ninguém entende como é que Cabo Verde tem a seleção de futebol que tem, a seleção de handebol que tem, a seleção de handebol que tem. Que no plano internacional estão a afirmar-se. Mas como é possível? Vocês, um país de menos de 500 pessoas sem recursos, não sei o quê. Aí está. Porque os desportistas estão a dar lição ao poder político como é que a República devia ser organizada. Porque organizar o melhor que existe no mundo, que é de Cabo Verde, para fazer esse trabalho. A nível do Estado e da administração pública, este é um dos desafios futuros que nós temos. Dr. Mário Silva, agora sim, muito obrigado por ter estado connosco neste exercício de memória, mas também de crítica e de reflexão em relação aos caminhos e ao percurso do país ao longo destas 5 décadas. Obrigado pelo seu contributo. Eu é que agradeço.